Deus é bom demais, não é? Jesus é bom. Ei, Jesus é bom. Amém, Jesus é bom demais. Diabo não vale nada, né? Diabo não vale nada. É isso aí? Concorda comigo que o diabo não vale nada? E nós crentes, vamos indo. Só a graça do Senhor, né? Só Jesus e a graça dele. Eu sempre digo, com a graça dele, tudo bem. Sem a graça dele, nós ficamos sem graça. E se não cuidar, vira desgraça. Então precisamos estar debaixo dessa bendita graça, todo momento, cada instante. Entender que se estamos de pé, se fazemos alguma coisa, somos ou fazemos, é por causa da bendita graça de Jesus. Amém? Um dia eu fui convidado para ministrar na igreja, lá em Tubarão, porque os irmãos estavam sabendo do mover aqui, lá no começo, né? Aquele mover, toda a igreja passa os seus mover, passa os seus verão, passa as suas primavera e infelizmente também passa os seus inverno. E é necessário nós passar pelas estações, como a terra é necessário passar pelas 4 estações para ver um equilíbrio ecológico. Isso é necessário, Deus fez perfeito tudo. Eu creio que no mundo espiritual também temos nossos inverno, nossas primavera, nossos outono, nossos verão. Tem gente que gosta mais do verão, né? Tem gente que gosta mais do inverno, outro da primavera, outro do outono. Eu não sei do que você gosta, mas o importante é você entender o processo, o momento, aquilo que você está passando, porque todos nós vamos passar, precisamos passar. Deus vai permitir nós passar momentos felizes e vamos aproveitar. E vai permitir nós passar uns momentos difíceis. Vamos aproveitar também, porque a Bíblia diz que em todas as circunstâncias dai graças. Se é em todas, irmãos, eu acho que até nos momentos difíceis. É difícil dar graça, às vezes, quando a gente não gostaria, né, de estar naquele momento passando tal situação. Claro que é. Somos gente, mano, mas o Senhor está nos ensinando. Está nos ensinando a isso. O apóstolo Paulo, ele aprendeu isso, né? Um apóstolo nosso, um homem, Deus usou muito no seu ministério, e lá na caminhada dele, ele tinha um problema. Uns dizem que é no olho, outros dizem que era por questão da visão. Os teólogos aí, né, vão pesquisando dentro da Bíblia, uns dizem que era o problema do olho, outros dizem que era o problema da fala, outros dizem que era o problema do sexo, sei lá. Mas ele tinha um problema. E a Bíblia diz que ele lutava com aquele problema, e por 3 vezes ele roga ao Senhor, né? 3 vezes. Fez também o que devia fazer, insistiu. E o Senhor disse: a minha graça te basta. Não vamos falar mais nesse assunto. Eu que estou te sustentando. E eu me lembro que quando fui chamado para pregar lá, os irmãos lá, disseram: irmão, se está acontecendo alguma coisa lá em Itajaí, e na comunidade, é a graça de Deus. Não é homem, não. Se Deus não agir, o Espírito Santo não agir, né, nós estamos ralados. Nós temos que aprender, como Paulo disse, aprendi do Senhor. Ele aprendeu a viver os momentos difíceis, os momentos de glória, de triunfo, mas aprendeu a viver os momentos difíceis. Aprendeu a crer de uma forma tremendamente no Senhor, né, quando ele estava voltando para Roma para fazer a sua defesa, onde ele foi morto. A história relata que o navio afundou ali, e ali ele recebeu, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aquela noite o visitou e disse: não te preocupe, o Senhor falou que tu vai dar testemunha em Roma, tu vai dar testemunha para os grandes, então não te preocupe. Eu quero dizer, e por causa de ti, não por causa dos outros, é de ti. Eu quero dizer, porque aquilo que tu tem, eu vou guardar a sua vida, e vou guardar a vida de todos os demais, aqueles que obedeceram o que tu falar. E ele pega na noite, a coisa estava ficando feia, já estava algum tempo ali só, e ele chama o comandante pessoal e disse: olha, vocês lá na primeira, lá quando o navio saiu, eu falei que a viagem ia ser difícil, Deus tinha falado que não ia ser fácil, e que nós íamos esperar ou ir por outro caminho, vocês não quiserem escutar, tá bom, Deus é bom, Deus é um Deus de misericórdia, está dando uma segunda chance para nós estamos passando por tudo isso aqui, não precisávamos passar, mas estamos passando pela desobediência, mas é o seguinte, Deus é um Deus de misericórdia, Ele esteve me visitando, o anjo do Senhor, esse anjo é Jesus, e disse que não se preocupe, que
nós vamos ser guardados. Nós vamos ser guardados, não vai morrer ninguém. O navio não vai prestar mais. Esse navio não vai chegar lá. O navio. Mas as pessoas vão. As pessoas são mais importantes do que o navio. A arca de Noé não afundou, não por causa da arca, por causa que quem estava dentro da arca. Entenderam? A igreja do Senhor não afunda, não por causa de nós, por causa do Espírito Santo que está com a igreja. Lá na arca, fedia, complicado, muito animal, só 8 pessoas ali para fazer a limpeza diária, porque os animais estavam comendo, estavam defecando, os seres humanos, então aquilo, eu sei que tem alguns odor, né, de gambá é terrível, de alguns animais é terrível, do cavalinho, da vaca não fede tanto, mas eu não sei do hipopótamo, não sei do elefante, não sei da girafa, cada um ter o seu fedor específico, mas essa mistura de fedor devia ser terrível, né? Não era nada agradável, né? Porém, eu quero dizer para vocês, estava complicado lá dentro, estava difícil, mas lá fora estava pior. Às vezes dentro da igreja está complicado, às vezes dentro da igreja a gente não está muito lá satisfeito, muito contente, muitas coisas, mas eu quero dizer para você, lá fora está pior. Lá fora está pior. Por isso que eu digo que Deus é bom, o diabo não vale nada e nós vamos indo, com a graça do Senhor. Amém? Eu quero fazer uma palavra aqui, queria trazer ali uma palavra, você pode abrir a Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 a 15, vamos fazer a leitura. Eu quero dar uma palavra para vocês, né, que eu acho que é importante para nós, para os dias de hoje, né, diz assim, ora, rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Vamos lá. Os que tenhais em grande estima e amor por causa das suas obras, tende paz entre vós. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados e amparai os fracos, e sejais longânimos para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Amém? Acabou? Uns para com os outros e para com todos. Eu queria ministrar algo para nós, para mim, para você nessa noite, nosso coração. Nós podemos melhorar, precisamos melhorar e podemos melhorar na igreja. Nós não podemos nos acomodar e achar que tudo está bem. Nunca podemos entrar no conformismo. Eu acho que o Brasil está passando um momento difícil. E Deus está nos ensinando, porque a igreja entrou no conformismo. A igreja entrou na sua área de conforto, no seu momento, e aí as coisas começaram a aparecer e chegaram onde chegaram, e hoje não está difícil. Mas vamos não desistir, continuar orando, para que Deus dê graça a nossos governantes, a esse país tão lindo, tão bonito. Mas eu quero dizer para você, dentro desse país tem a igreja do Senhor. Aí está a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor tem que ser humilde, entender que muita coisa está acontecendo no Brasil, a culpa é nossa. A culpa não é dos governantes, do governante passado, ou do governante presente, e o que vai vir acontecer. A culpa é nossa. Como igreja, nós negligenciamos muitas coisas, nos omitimos, deixamos de fazer. E eu creio que nós estamos passando um momento muito delicado na história da igreja, porque estamos indo para os finais dos tempos. As páginas faltam poucas para ser selada e virada. Você que é cristão e lê a Bíblia, e quem lê a Bíblia, sabe o que eu estou dizendo. Nós estamos caminhando, finalizando para os últimos tempos, para os últimos dias. Eu até nem falo em tempo, acho que os últimos dias já, porque estamos muito próximos, devido ao que está acontecendo. A Bíblia relata, quando vocês ouvirem isso, né, a terra vai ser abalada. Quando pressionaram Jesus, querendo saber o tempo e o dia, ele disse, olha, nem o Pai sabe, nem eu, está determinado a ele, mas eu vou dar uma dica para vocês. Vai começar a acontecer algumas coisas, mas assim, próximos, né, não vai ser demorado, vai acontecer diariamente, a coisa vai complicando. Jesus falou isso, vai ser abalada a terra. Amado, nunca acho que nesse século a terra está tão
sendo tanto abalado. Se você observar, nesse último século nunca foi tanto abalado, e vai ser mais, até por cientistas já estão entendendo isso, estão tentando nos alertar. A Terra está sendo abalada, né, digamos assim, na sua geografia, né, sendo abalada na sua natureza. Nunca houve tantos terremotos, e aumentando o número cada vez mais forte, tufões, furacões, essas coisas. A Bíblia diz que a terra ia gemer, e ela está gemendo já. Se o homem não parar, não sei onde nós vamos parar. Acho que Jesus vai ter que vir parar mesmo. Então a terra está sendo abalada já nessa questão. Nós estamos sendo abalados socialmente. Nunca houve uma disparidade tão grande entre o pobre e o rico, e pobre vamos ter sempre, mas assim o egoísmo do homem, né, e a pobreza, pessoas hoje sofrendo, morrendo, né, na questão da fome, da pobreza em alguns países, guerras, nem se fala. Nesse século, o maior êxodo lá no mundo está acontecendo nesse século, pessoas abandonando a sua pátria, no desespero, né, por causa da falta de segurança, de trabalho, de alimento. Até que na América do Sul, nós agora, antes era lá para a Ásia, para a Europa, agora estamos aqui, nosso vizinho aí, o Peru também, passando dificuldade. A terra está sendo abalada. A terra está sendo abalada socialmente. A terra está sendo abalada moralmente. Nunca o pecado está se tornando normal, e o perigo é entrar na igreja, o pecado se tornar normal. Né? Hoje você falar alguma coisa contra a questão da homossexualidade, homofobia, você é capaz de ir preso. Né? A Bíblia condena, a Bíblia diz que maldito é o homem que se deita contra o homem. Deus não dá moleza nessa área. Aliás, em tudo, se você olhar o Antigo Testamento e vir para o Novo, onde que Deus mais bate nessa questão, porque a natureza ela tem sua ordem. Então a terra está sendo abalada, né, nessa questão da imoralidade, do pecado. A Bíblia diz que a ciência se multiplicaria, mas o pecado também. Interessante, é duas coisas que andariam junto: a ciência se multiplicando e o pecado também. Hoje a ciência na questão de informação nunca foi tão avançada. Hoje você aperta o botão aqui, fala com o mundo lá no outro lado, rapidinho. Não é verdade? Você fala, no outro lado do mundo você vê, a pessoa fala. Transporte nem se fala, né? Antes você, para ir para uma cidade, para outro deslocamento, levava meu pai. Fui visitar meu pai essa semana. Ele disse, eu comecei a rir, né? Meu pai está com 84 anos, né? 85 vai fazer. Ele falou: filho, eu viajava com um Jeep, e eu me lembro que eu fiquei em Tubarão, e eu tinha que telefonar para São Paulo. Vocês acreditam que ele disse para mim, discava em Tubarão, o telefone para a empresa em São Paulo, era 3 dias a resposta. Discava e ficava lá, 3 dias depois o telefone tocava aqui para falar. Então você vê como a ciência está hoje, né? Hoje você aperta aqui e fala no outro lado do mundo, de São Paulo a Tubarão. De Jeep, uma viagem era 10 a 11 dias, uma viagem de Tubarão a São Paulo, estrada de chão. Então hoje, né, na Europa, trem bala que atravessa um país assim, minutos. Tudo, na medicina, muita coisa evoluindo, né? Na medicina, muita coisa evoluindo em todos os aspectos. Se olhar a evolução, a ciência está acelerando, está multiplicando. Os cientistas estão acreditando que daqui a 50 anos, se continuar nesse nível, pode haver um teletransporte humano. E a gente via no filme Viagem nas Estrelas. Quem se lembra que é da Viagem das Estrelas do Dr. Spock aqui? Se levante a mão. Poucos é da minha geração. Poucos são da minha. Você lembra? O cara entrava num tubo aqui, desaparecia, aparecia lá do outro lado. Márcia, até não é assim, não. E a gente ficava todo bobo. Nossa, é uma ficção. Mas os cientistas estão dizendo que isso vai deixar de ser ficção, se continuar nesse ritmo. Olha só. Então, as coisas estão aí, né, latentes. A volta do Filho do Homem seria quando a terra seria abalada, e a terra está sendo abalada em todos os níveis. Mas também entrar o abalo dentro da igreja, e haver apostasia. Apostasia é o divórcio. Aqueles que um dia confessaram a sua fé, estavam em Cristo, entregaram a sua vida a Cristo, daqui a pouco vai esfriando e deixando. Então eu queria trazer essa mensagem, né, que nós
precisamos melhorar e podemos melhorar na igreja. Por que não? Por que não? Nós temos o Espírito Santo, que é o ajudador que nos ajuda, nós temos a nossa vontade, o desejo, e essa carta aos Tessalonicenses me chamou a atenção. Se você olhar em todas as cartas que Paulo escreveu às igrejas na Ásia, e todas elas, a única carta, a única igreja que ele fala, começa no prefácio, a igreja dos Tessalonicenses. Tanto na Tessalonicenses primeira como a segunda, pode olhar no capítulo 1, ele não fala, eu Paulo estou escrevendo aos Tessalonicenses. Em todas as demais cartas, ele escreve aos Efésios, aos Coríntios, né, aos Gálatas, pode ver, todas as cartas ele escreve as cartas às igrejas, se apresentando, escrevendo estou escrevendo essas cartas aos, mas a única carta que ele não escreve aos, pode ler, quer conferir Bíblia aí, se você conhece a Bíblia, pode toda, ele fala a igreja dos Tessalonicenses. Interessante, a segunda carta também, aqui, a igreja dos Tessalonicenses. Paulo entendeu que era de todas as igrejas que ele tinha evangelizado, as pessoas e formado a igreja, estavam em cada local da Ásia, uma igreja que estava ali modelo, uma igreja que estava redondinha, era a igreja dos Tessalonicenses. E ele se preocupou com Coríntios, que foi a primeira igreja que ele abriu, que a Coríntios deu uma dor de cabeça terrível, né? Se existe uma igreja mais errada do que Coríntios, eu não vi. Mas era a primeira, tudo bem, Deus foi trabalhando, começaram a se perder no meio do caminho, Paulo foi alinhando, foi mandando a primeira carta, foi exortando e tal, e se alinharam, mas foi daqui. Depois teve a igreja de Gálatas, foi bem, a de Efésios, algumas igrejas, mas teve, de todas as igrejas, a de Coríntios foi assim, demorou para se alinhar. E de todas essas igrejas na Ásia, tem uma igreja, que ele com muito carinho, ele começa a igreja a igreja de vocês. Amados, o que o pastor Orlando quer chegar? Eu quero dizer o seguinte, a comunidade lá fora, quando passa e as pessoas que não conhecem a Cristo e conhecem, olha aí e fala, aquela igreja, as pessoas falam, aquela igreja ali da Brasilinha, aquela. Os vizinhos aqui, quando alguém pergunta, eles falam, esta igreja, esta igreja. Mas você como membro, eu como membro, nós como membros dessa igreja, como família, comunidade cristã, nós temos que dizer, nossa igreja, essa é a minha igreja onde eu entreguei a minha vida, a minha igreja onde eu quero crescer, a minha igreja onde eu quero servir, essa é a minha igreja que me amou, essa é a minha igreja. Eu conversei com um pastor, faz um mês atrás, esse pastor querido, ele é pastor, e ele me abraçou, e ele foi batizado nessa igreja, essa pessoa, aceitou Jesus, andou com nós uns 2 anos, e foi embora, ficou uns 3 anos conosco, e ele foi para outra cidade e se tornou pastor, e graças a Deus que Deus abençoou o trabalho dele lá, tem abençoado, e ele diz assim, olha irmãos, eu louvo a Deus pela igreja, que eu nasci, aquela igreja está no meu coração, foi a igreja que me ensinou, que me discipulou, que me exortou. Então, quando eu falo que nós podemos melhorar, nós podemos. E aonde nós podemos melhorar? Como nós podemos melhorar? Como nós podemos avançar como igreja? Nessa carta você vai perceber, está bem claro aqui, Paulo mostra claramente. A primeira coisa que eu queria que você entendesse, nós podemos melhorar e avançar no relacionamento. Jonatas, coloca lá. Olha ali. Ora, rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e presidem entre vós no Senhor e vos admoestam, e os que tenhais em grande estima e amor por causa das suas obras, tende paz entre vós. Amados, primeira coisa que eu queria dizer que nós podemos avançar e temos que avançar, é a única coisa que nós vamos levar para o céu, é relacionamento. E eu creio que relacionamento é eu creio que é o maior e o grande desafio de todo ser humano.
especialmente nós que já estamos sabendo, relacionar-se, relacionamento. Amado, relacionamento não é fácil. Pastor, não é fácil. É o grande desafio que Deus nos deu. Hoje, o mundo está em guerra, o mundo de divórcios está aumentando assustadoramente até dentro da igreja, por causa de relacionamento. Muitos pais não estão compreendendo os filhos, filhos estão abandonando os lares e vice-versa. Relacionamento. Amado, relacionamento é algo que nós precisamos da graça de Deus. Relacionamento, nós não vamos andar muito longe. E eu queria dizer para você, pastor, como é que nós podemos aprender nisso? Aqui Paulo está exortando a igreja de Tessalonicenses, dizendo, ora, vocês aprendam a se relacionar com todos, mas principalmente com seus líderes. Principalmente com seus líderes. As pessoas que estão aí na frente, no GD, no Ministério de Jovem, Criança, Adolescente, cada ministério está aqui, estão liderando um ministério que está na frente de um grupo, pastor aqui da igreja. Gente, não são perfeitos não. Nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. E Deus está dizendo assim, olha, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Olha, levem, o que a Bíblia diz ali? Tenhais mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento para aqueles que realizam a obra com vocês. Caminhem em paz uns com os outros. Amados, nós só podemos ter paz no nosso coração. Jesus é o príncipe da paz, já nos deu a paz que o mundo não tem e não pode dar, e essa paz está aqui. E essa paz, ela pode ser quebrada e rompida quando começa a quebrar relacionamento com meus irmãos. Essa paz, olha o que eu estou falando, é sério. Por quê? Porque teu irmão é templo do Espírito Santo, eu também sou, nós somos. Então, querido, não tem outra saída. Porque muitas vezes nós somos bons no saber, mas no viver é difícil. Então, relacionar, amados, não é fácil. E Paulo está dizendo assim, olha, queridos, igreja, vocês querem melhorar? Vocês querem se aperfeiçoar? Querem melhorar? Comecem administrando e aprendendo a se relacionar uns com os outros. E especialmente com aqueles que o lideram. Tem autoestima. Tem autoestima esses. Esses líderes vão errar com vocês? Vão. O pastor vai errar com você? Vai. O líder lá, vai. Aí, amado, é o momento de nós alinhar, acertar o relacionamento. E como é que funciona isso? Os relacionamentos podem ser muito fortes, ou pode ser muito raso. Uma coisa gostosa que está acontecendo aqui com o COPEV, Conselho de Pastores de Itajaí, é o relacionamento. Quando foi feito o desafio para andarmos juntos, lá atrás, há 32 anos atrás, saudoso pastor Anor, que fez parte do COPEV, da presidência, ele lançou uma semente com o pastor, na época, o bispo Samuel, falecido, Evaldo, e o pastor Zaine, que era a primeira liderança que foi. Não adianta nós querer andar junto, como pastores, ter um conselho de pastor, se cada um não respeitar o outro na sua visão. Então nós vamos ser o seguinte, nós vamos ser um conselho de amigos. Vamos aprender a ser amigos. Gente, não foi fácil. Há 32 anos atrás. Sabe quando é que está dando certo? Faz uns 2 anos. Amor, eu calinho. Há uns 2 anos agora está começando a dar certo. 30 anos, gente. Pastor é bicho triste. Desconfiado. O cara vai lá na minha igreja, sei lá, cara. Teve pastor que foi na rádio, infelizmente foi infeliz, meteu-lhe o pau nos pastores, depois teve que vir pedir perdão, não teve outro caminho. Aprendemos, e o que acontece? Está se tornando um conselho de amigo, o relacionamento está forte. E quando há um relacionamento forte e sadio, a abertura do coração. E quando a abertura do coração, a cura. Quantos pastores machucados? E começa a haver cura, gente. Eu estou vendo isso no conselho, está acontecendo. E a primeira coisa que nós temos que aprender, e temos medo no relacionamento, é ser transparente. Primeira coisa que nós temos que aprender no relacionamento, ser transparente. O que é? Ser verdadeiro. Nós muitas vezes botamos uma capa de santão, capa de crentão.
Gente, não adianta. Primeira coisa no relacionamento para ser forte e sadio, se chama transparência, verdadeiro. Pastor, onde que está isso? Começa lá quando Deus criou o homem, Adão e Eva. A Bíblia diz que os dois andavam com roupa, cheio de roupa. Andavam o quê? E eles se envergonhavam? Interessante, né? Eles andavam nus e não tinham do que se envergonhar. Deus vinha falar com ele toda a tarde. Deus estava muito mais interessado no relacionamento com eles. Deus não estava nem aí se eles estavam pelados, nus. Não é verdade? Deus não queria saber. Deus vinha toda a tarde conversar com Adão e Eva. Toda a tarde Deus descia, deixava o seu local, a sua glória, seu céu, e vinha ali conversar com Adão e a Eva. E eles estavam nus. E Deus nem um dia julgou eles. Ó, vocês estão nus, que vão botar uma roupa. Não. Havia transparência, havia sinceridade, havia inocência. E aí Deus conversava, até que um dia eles desobedeceram, entrou ali o pecado, Deus veio. Deus não cobrou porque eles estavam nus. Quem é que falou que estavam nus? Quem? Deus falou: vocês estão nus, hein? Cuidado. Eles falaram, vieram com a coisa de figueira lá tapando, e ainda foram jogando culpa um no outro. O sentido de Deus, quando Deus criou o ser humano, Ele criou como se fosse uma folha em branco, e nessa folha em branco, Ele ia conduzir o ser humano a escrever uma história pura e limpa. E infelizmente, o homem não tirou proveito desse relacionamento divino, o homem não tirou proveito desse relacionamento divino, e manchou essa folha, maculou seu coração, e aí nós sabemos da consequência. Mas Deus é tão bom, gente, que Ele veio resolver isso. Então a primeira coisa, amados, sabe, que nós precisamos aprender no relacionamento é ser sincero. Quer ver? O irmão percebe que você, ele nota, o Espírito Santo bota e bate nas costas: irmão, tudo bem? Tudo bem. Bem uma ova. O cara está mal, está com problema. Ele tinha que dizer: não, irmão, eu queria que estivesse bem, mas está mal. O pau fechou hoje lá em casa, não teve jeito. Eu uma vez passei por uma dessas e digo: não, o diabo não vai me pegar. Estava na época do saudoso pastor Anor. O saudoso pastor Anor era o líder de casais, e nós fomos numa reunião de casais, como o Valmor faz, essa aí uma vez por mês, aquela reunião gostosa, vira panela, junta panela, né, come panela, aquela coisa toda. E aí eu tinha fechado o pau com a dona Norma. Aliás, ela que brigou comigo, eu não brigo com ela, eu sofro na mão dela, irmão. Orem por mim. E ela brigou comigo, eu briguei com ela e o pau fechou. Saímos de lá, ela quase saindo pela janela do carro, eu quase saindo pela outra janela, ainda dirigindo, bicudão. Chegamos aqui com aquele sorriso lindo, hipócrita. Os irmãos na porta: tudo bem? Tudo bem. Abracei ela. E aí entramos, participamos da reunião, legal, oraram, recebemos a palavra. Aí no final do culto, gente, no final da reunião, Deus pega a gente pelo pé, não tem jeito. Deus pega a gente, não queira fugir de Deus, gente. Aprenda, não fuja de Deus. Aceita que dói menos, né, Ariana? Igual o Jonatas lá, né? Não quis aceitar, tu falou, ensinou ele: mano, eu já aprendi, aceita que dói menos. E aí, chegou no final da reunião, acabando a reunião, o pastor Anor: eu queria chamar o pastor Tony e a pastora Norma aqui, queria chamar os casais aqui, para eles orarem pelos casais e impor a mão. Gente, cheguei num vale, 8,80. Digo: meu Deus, Senhor, o que tu fez para mim hoje? Hoje Jesus passou o microfone para mim, os irmãos tudo ali, os casais preparadinhos para receber a bênção, irmão. E eu peguei e disse: irmão, antes de eu orar, eu quero pedir perdão para vocês, pastorzinhos, para a igreja. Eu quero dizer para vocês que eu não posso orar por vocês. Eu deveria orar, mas eu não posso. Porque eu não posso, porque eu e a Norma não estamos bem. Nós discutimos, brigamos, somos brigados, estamos brigados. E eu venho aqui, como é que eu vou orar para vocês? O que eu vou dar para vocês? Eu estou pedindo perdão e quero o seguinte: que vocês orem por mim, pela Norma. Gente, foi um quebrantamento. Foi nego ali chorando,
nego já confessando. Gente, isso é ser transparente, isso é ser verdadeiro. Não adianta você querer vir para um culto, né, e não abrir seu coração primeiramente para Deus, é claro, Ele sabe tudo, não adianta esconder dele, Ele é onipotente. E depois, se o irmão, Deus usar um irmão para dizer, irmão, como é que está a coisa aí? Abre, irmão. Então, transparência, o diabo não quer, sabia? Porque a transparência nos une mais, sabia? Quando uma pessoa ela começa a abrir o coração para outra, isso traz uma força, entende? Que tipo de força? Primeira coisa, confiabilidade. Traz confiança. Começa a confiar, e isso é tão forte, isso é tão bom, você se sente lá, leve, você sabe para quem pode contar. Uma outra coisa que tem um preço para relacionamento, renúncia. Quer ter um relacionamento? Meu querido, melhor escola de relacionamento, casais. Meu Deus do céu. Casal ali, vou dizer, esse item aqui, esse princípio aqui não tem como escapar. Renúncia. Renúncia. Você, amada que está aqui, você de repente casou achando que o cara era um príncipe e depois foi ver que não era, que o príncipe ficou e ficou o cavalo. Você achou que era uma rainha, meu Deus do céu, era uma bruxa. E aí a coisa pega. E aí só tem um jeito, gente. Começar a renunciar. Renunciar ao seu ego, seu orgulho a si mesmo. E aí dói. Dói. E quem nos ensinou o maior intuito de renúncia para mim foi o próprio Deus, gente. Deus não tem maior exemplo de renúncia do que o próprio Deus. Tem? Eu não conheço. Um Deus que está sobre tudo e sobre todos, criou todo esse universo, essa terra é um grão de areia, Ele é o Senhor, Ele fazendo Ele é Deus, Ele não fazendo Ele é Deus, Ele continua sendo Deus sempre, e esse Deus deixa a glória um dia, e vem aqui nessa terra como homem, e como homem Ele começa a servir, e Ele vai servindo, vai até a morte de cruz, morre pelo meu pecado, seu pecado, nossos pecados, Ele sofre tudo aquilo por amor, renúncia total, absoluta. Eu quero dizer para você, não existe mais amor a quem renuncia. Quem mais renuncia, mais amor. Quem menos renuncia, menos amor. Jesus, Deus, renunciou todas as coisas por amor a ti, por amor a mim, por amor a nós. Não teve, nunca mais terá uma renúncia de tal tamanho como esta. E às vezes, amados, nós para renunciar a uma coisa, às vezes, marido, você para renunciar a um feijão requentado, essa comida não está boa, está requentada. Eu sempre falo uma historinha, uma ilustração, né, do mamão. Quando eu faço casamento aqui, faço a ilustração do mamão, de um pastor que casou com a abençoada lá do Peru, das regiões onde tem uma região que dá muito mamão lá, e ela com toda alegria, ela de outra cultura, ele de outra cultura, brasileiro, imagine, dois do mesmo brasileiro já é difícil, imagine de outra cultura, e ela tentando, né, fazer o melhor para ele, e achando que ele pegou, e ela pegou, num dia casaram, né, tá no primeiro café da manhã, ele com aquele sorrisão, né, porque a noite foi boa, né, aquele primeiro sorrisão, aí ela chegou um monte de mamão, ela é o melhor que podia dar para ele, e ele detestava mamão, e ele pegou e disse assim, mamão, ó bem, eu com o maior carinho fiz para ti, e ele pegou, vou comer, comeu mamão, passou atravessado, chegou ao meio-dia, o almoço, salada, mamão, um monte de mamão, e o cara comeu aquele mamão, já estava engasgado, quando chegou a noite, aquela janta, mamão, mais mamão e mamão, e ele quase vomitando, engoliu os mamões, disse, porque se eu não engolir, né, que situação, vou arrumar uma encrenca, ela está fazendo com o maior carinho, fazendo da maior maneira, e eu aqui, né, não posso, mas é hoje o primeiro dia, quando chegou no outro dia de manhã, mamão, aí ele disse, botou a mão na cabeça, eu tenho duas coisas a fazer, tenho duas decisões a tomar, ou vou chegar para ela e dizer, eu detesto mamão, eu não gosto disso, vai ser uma decisão minha, eu não gosto mesmo, mas ela vai dizer, então por que tu não foi verdadeiro? Por que tu não disse?
eu achei, fiz com o maior carinho para você, tu devia ter me falado, não passamos por isso, e eu vou criar um constrangimento já no primeiro, segundo dia de casamento. E eu tenho uma coisa, engolir esse mamão. Eu vou optar pela segunda, vou renunciar à minha vontade. A minha vontade é não comer mamão. Eu detesto mamão, mas eu vou renunciar. E ele comeu o mamão. Moral da história, eles estão mais de 40 anos casados. Hoje ele não consegue ficar um dia sem comer mamão. Gente, ele renunciou por amor e aprendeu a gostar de mamão. Eu aprendi a gostar tantas coisas que a Norma, que eu não gostei, aprendi a gostar. Ela aprendeu a gostar tantas coisas de mim. Vocês viram domingo que ela me entregou, né? Quando eu falo, está tudo tranquilo, está sob controle, ela já se arrepia. Mas aprendemos a renunciar, estamos aprendendo ainda. Então, amados, às vezes nós não queremos renunciar por nada. Às vezes nós dizemos que amamos Deus, mas não renunciamos, às vezes, uma situação, preferimos às vezes ficar lá vendo um futebol, uma final de futebol. Eu gosto de futebol, às vezes para ver uma final de uma semana aqui, celebrar o Senhor. Às vezes eu prefiro ficar lá na frente, em outro lugar, não ganhando nada, às vezes não edificando nada, e deixo de vir um momento de oração. Não renunciamos nada, gente. E aí queremos ter relacionamento com o Espírito Santo, com Deus. Eu estou dizendo isso no nível espiritual, e com nós também. Se você quer fortalecer seu relacionamento, aprende a renunciar. Eu sei que o irmão Cláudio está aprendendo. Às vezes eu chego com ele lá, Cláudio, eu preciso do teu carrinho, da tua carretinha para levar umas coisas lá no sítio. E eu sei que às vezes, dá para fazer? Eu sei, percebi que às vezes ele podia fazer uma outra coisa, ele deixou de fazer. Não, vou te atender, pastor. Estou dando um exemplo. Quantas coisas, amado, nós temos a oportunidade de renunciar, para a pessoa dizer se sentir amada. Sabe, quando você renuncia isso por alguém, você está dando, sabe, isso começa a fortalecer a pessoa, dizer, poxa, eu sou importante. Ela está renunciando, né, para me ajudar. Amado, o apóstolo Paulo está falando isso, né? Às vezes nós temos dificuldade e o relacionamento vai ficando ralo. Não aprendemos a ser sincero, ser verdadeiro, não aprendemos a renunciar, né? Tem uma outra coisa, duas últimas coisas para um relacionamento ser forte. A outra coisa, a penúltima coisa, eu tenho que me identificar com o irmão. Aprender a me identificar. Como assim, pastor? Amados, eu vi muitos relacionamentos sendo quebrado mesmo, por causa que a pessoa não aprendeu isso. Ele pegou a pessoa num dia ruim, deu tudo errado, a pessoa está lá ruim, está passando problema, e de repente ali numa situação, a pessoa é infeliz numa fala, numa colocação, numa resposta, e acabou. E acabou o relacionamento. A pessoa às vezes, antes de tomar uma decisão, tem que saber por que a pessoa fez aquela atitude. Por que ela fez? Aí você vai descobrir, ela foi talvez despedida do emprego, talvez ela passou um dia difícil, ela desmanchou o seu namoro, seu namoro, às vezes ela perdeu o emprego, às vezes ela está lá com o pai, com a mãe, ou com o filho, numa situação difícil, com uma doença grave, às vezes ela lá no trabalho, o chefe pegou no pé dela, enfim, ela está passando um momento difícil, e ela naquele momento ali, ela é infeliz, e aí ela passa isso não porque quis, por aquele momento que ela está passando, e a pessoa chega. Quando eu me coloco, gente, no lugar daquela pessoa, digo, poxa, por que ela agiu assim? Por que ela está agindo assim? Tem uma razão por trás disso, tem um porquê por trás disso, e se coloca, ela vai entender a pessoa melhor. Mas se ela não se colocar, não deu. Quem fez isso? Vocês conhecem alguém que fez isso? Vocês não conhecem? Sabe quem fez isso? Jesus. Jesus se fez homem. Ele tinha todo o poder. Uma palavra, quando João falou, Senhor, esses caras não aceitaram nós aí na casa deles, vamos pedir que Deus deixe fogo do céu, queima essa raça. Jesus falou, não, calma, João, eu não vim para isso, eu não vim para matar, eu vim para salvar. Jesus sempre
dizendo assim, Jesus se identificou com nossas dores, a Bíblia diz. Jesus não precisava passar por dor, gente. Você sabia que Jesus ficou 33 anos aqui e nunca ficou doente? Você sabia? Na Bíblia tem alguma parte, Jesus ficou doente. Falou? Podia falar, a Bíblia não esconde nada. Jesus ficou doente, ele era humano. Ele ficou cansado. Cansado ele ficou, mas doente não. Porque a doença é resíduo do pecado. Ah, pastor, não adianta, a Bíblia fala isso. É Ele que perdoa nossas iniquidades e cura nossas enfermidades. Ah, pastor, tu doente, eu pequei? Não, estou dizendo não, é consequência do pecado. Não que tu pecou, mas veio, passou para toda a raça humana, nós respinga para nós, isso aí. Um dia não vamos ficar doentes, não tem jeito. Pecado. Então, Jesus, a Bíblia diz, você fez, lá na cruz sofreu dor. Gente, ele não sabia o que era dor. Ele não sabia o que era dor. Foi chicoteado, foi humilhado. Ele não sabia o que era essa dor. Ele foi lá, se identificou com nós. E nós, muitas vezes, amado, temos dificuldade de se identificar com situação. Sabe? Quando houve esse problema em Brumadinho, lá que deu aquela barreira lá, que arrebentou, matou 240 pessoas, tem 30 desaparecidos, algumas pessoas, elas saíram da sua cidade, e elas foram lá, voluntariamente, porque elas se identificaram. Eu gostei, mostrou, a TV Globo é bandida, não mostra nada, mas dessa vez ela mostrou uns irmãos lá de Belo Horizonte, na Igreja Batista, que foi um ônibus para lá, e foram para lá, compraram 10, 12 máquinas de lavar roupa novinha. Quem viu essa reportagem? Alguns. Foram lá, compraram máquinas de lavar roupa novinha, fizeram lá uma lavanderia, e novinha, e lavando roupa dos bombeiros que ficavam ali na lama, 3, 4 horas no meio da lama, e saía de lá tudo lameado, tinha que lavar a roupa. Eles se compadeceram, eles se identificaram com a situação. Estão lá fazendo alguma coisa, eu tenho que fazer também. Sabe, amado, quando a gente não se identifica com a situação, a gente não faz nada. Mas quando a gente se identifica, a gente não consegue. A gente com o Espírito, não, tem que fazer alguma coisa. Então, amado, é um princípio. O outro princípio que eu tomei nota aqui, esse é o coração. 4 coisas, se vocês fizerem isso aí, viver isso aí, você vai ver como o relacionamento de vocês vai ser tremendo com vocês mesmos. Nós precisamos aprender a se relacionar com nós mesmos, sabia? Pastor, e às vezes a gente mesmo entra em conflito com a gente mesmo. Estamos aprendendo a se relacionar com as nossas emoções, nosso coração, né, minha linda? Depois aprender a se relacionar com as pessoas, e depois, né, com Deus, porque se eu digo que eu amo a Jesus que não vejo, amo a Deus que não vejo, não amo meu irmão, é mentiroso. Se eu não perdoo, né? Então o último é perdão, gente. Não tem como haver cura sem perdão. Perdão num relacionamento é fatal. É o alicerce do relacionamento, se chama perdão. Bem. Obrigado. Quantas vezes você já me perdoou, bem? Bem, agora tu apelou. 70 vezes 7, 490 no dia. Então, perdão, gente, pede essa graça divina. Pede. Eu aprendi. Gente, vocês não conheceram o Tony velho. Ainda não está bem maduro, mas o Tony velho vocês precisavam conhecer. Dava um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Era assim. Mas Deus foi trabalhando. O pastor Silvio, vocês olham o pastor Silvio, é a coisa mais linda, né? Vocês não viram antes de convertido. Até o FBI estava atrás dele. Era difícil, mas o homem, né? É Deus. Mas ele começou a dizer: Deus me ensina. Eu quero aprender de ti que és manso e humilde de coração. Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Então, queridos, se você tem dificuldade em perdoar, perdoa. Porque se você não perdoar, a amargura não vai te levar a lugar nenhum, a não ser para um câncer, para uma depressão. É o que vai levar. Leva, essa ciência já está provando. Guarda seu coração, perdoa, perdoa. Não é fácil. Pastor, o senhor está falando aí, mas não sabe o que ele fez para mim, não sabe o que? Claro que eu sei, já passei por isso.
Eu estou passando um momento tão gostoso. Eu tenho vindo aqui na oração, quarta-feira, com um propósito. Minha família. A minha família é muito machucada. Toda a minha família, que eu digo, familiares, né? Não a minha família, graças a Deus, meus netos, meus pais, meus irmãos, muito machucados. Né? Houve um rompimento de quebra de relacionamento, de aliança, e ali ficamos a lavantê. 2 irmãos novos, eu perdi um com 34 anos, outro com 37, por causa da droga, foram para a droga, no mundo do crime, e a consequência vem. Graças a Deus que Deus me deu a oportunidade de eu falar de Jesus para todos eles, esses que foram ainda para o crime, ainda morrerem em Cristo, acertaram as suas vidas antes de morrer. E eram no meio, tem minhas irmãs também, ainda algumas até hoje ainda lutam com essa situação, mas eu tenho mais novo, o Sérgio, caçula, né? Que é o mais novo, nós éramos em 7, ele é o caçula, eu sou mais velho, eu sou primogênito, ele é a raspa do tacho, então, né? Estamos aquela diferença, 7 anos, e ele, esse meu irmão, eu tenho orado por ele, porque esse meu irmão sofreu, o caçula, ele era o neném, sofreu mais. Ele é hoje um homem de 50 anos, 51 anos. Ele não casou. Ele não teve uma vida sentimental legal, não teve família, não conseguiu ter, não teve a vida profissional desenvolvida, não conseguiu desenvolver uma profissão. Ele não conseguiu nada na vida, a não ser sobreviver. E passar por essa situação, eu consegui ministrar a Cristo para ele, batizar, tá? Mas havia entre ele e meu pai uma grande mágoa. Ele para com meu pai com ele. Mágoa terrível. E aí ele pegou meu irmão, ele pegou uma meningite na cabeça, no cérebro, não, uma meningite no pulmão. Eu sei que é pulmão e para o cérebro. Ele pegou lá um trem lá que o médico chamou a minha mãe, chamou as minhas irmãs e disse: olha, ele não tem mais o que fazer. É muito delicada a situação dele. Se ele sair dessa, ele vai ficar cego, o coxo, mas não vai sair. Mas se sair, vai ficar com sequela. E ele não passa aí da meia-noite. Isso era 2 horas da tarde. Tocou o telefone lá em casa. E a minha mãe e meus irmãos chamaram para me orar por ele no hospital. E eu, antes de ir para o hospital, falei para o meu pai, liguei para o meu pai, disse: pai, o Sérgio, teu filho mais novo, está no hospital e ele está morrendo. Eu vou lá, mãe está lá, suas filhas, minhas irmãs, e ele está morrendo. E precisa, acho que o pai era bom para ir lá. Não, filho, eu vou. Eu não falei nada. Quando meu pai chegou lá, eu cheguei, o meu pai estava no quarto, nós estávamos tudo ali, ele assim com aqueles tubos, assim com os olhos abertos, não podia nem respirar, aquela ofegância. Aí, as minhas irmãs chamaram eu à parte, fora do quarto, e disse: pelo amor de Deus, ora a Deus, tu é pastor. Como se eu fosse pastor, a minha oração tinha que... Eu falei: não ora, porque tu és homem de Deus. Ora a Deus, não levar o Sérgio agora. Já perdemos 2 irmãos, para que o Sérgio não vá agora. Nós já estamos sofrendo tanto. Ora a Deus, Tony. Nós não temos nem força por lá, nem achamos digno. Eu falei: não, ninguém é digno. Mas ora a Deus. E eu saí do quarto, fui num canto e fui falar com Deus. Eu falei: pai, tu conhece a vida do meu irmão, toda a história dessa família. Minha irmã está lá desesperada, ele está morrendo, a médica não deu até muito tempo, está morrendo aí. E eu queria pedir para ti, pai, né? Dá mais um tempo para ele. Eu não sei como é que está o relacionamento dele com o meu pai, tu sabe, mas dá um tempo para ele. E aí naquela hora, quando eu acabei de orar, assim, poucas palavras, o Espírito Santo falou muito forte para mim: pode ir lá voltar e dar o recado para os seus pais, para os seus irmãos, que ele não vai morrer. Gente, quando a gente fala algo de Deus, tem que acontecer. Tem muita gente abrindo a boca e dizendo que Deus falou e Deus não falou nada. Não acontece nada. Quando você fala em nome de Deus, é sério. Tu tem que ter muita graça e discernimento. Foi Deus que falou. E eu saí dali e voltei, entrei no quarto e falei para o meu pai, minha mãe e meus irmãos: ele não vai morrer. Deus vai dar uma segunda chance a ele. Quando eu falei assim,
Quem estava no quarto começou a chorar. E meu pai disse assim, pediu a palavra e disse: Sérgio, eu quero te pedir perdão, meu filho, por aquilo que eu fui culpado. Eu falei como pai contigo. Você é o mais novo. Me perdoa, pai. E o Sérgio ali, nem podendo falar, chacoalhou a cabeça e disse: claro, pai, sim, perdoa. A médica entrou. E a médica disse: olha, então vocês podem ir, né? Nós não tem muito o que fazer, mas eu avisei vocês que ele não vai passar, ele não vai sobreviver. A minha irmã, a Esther, muito ousada, falou: doutora, a senhora está enganada. O meu irmão aqui, ele é pastor, e ele orou, e Deus falou com ele: ele não vai morrer. Aquela médica, sabe, médica ali, sorrisinho sarcástico. Não, tá bom, cada um respeita a fé, eu respeito a fé, ela falou só isso, e saiu. 5 dias depois, essa médica teve que ir lá e dizer: realmente, a fé do seu irmão lá é forte. O vírus acabou, está eliminado, e o que está mais me deixando perplexo é que ele não está com nenhuma sequela, com nada. Amado, o perdão remove montanhas, o perdão cura. Quer administrar seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com a irmã, com seu irmão em Cristo, com seu líder, com seu pastor? Aprenda, guarda no teu coração, aprenda a ser transparente, aprenda a renúncia, aprenda a identificar e aprenda a perdoar. Sem isso, esquece. É relacionamento raso, é relacionamento muito raso, e qualquer momento ele rompe. É igual aquelas represas de Brumadinho. Está tudo caindo, não foi bem feito, rompe, mas um relacionamento forte, ele dura, amém? Mas tem uma outra coisa, vai lá, a primeira coisa é relacionamento, que Paulo está dizendo: cuide do relacionamento de vocês, vigie. Mas tem uma outra coisa aqui no versículo 14, olha lá, Jonas, diz assim, no 14: exorto-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados, e consoleis os desanimados, e amparai os fracos, e sejai longânimos para com todos. Amados, outra coisa que a igreja precisa aprender, né? Que há vários tipos de crente dentro da igreja. Sempre houve, sempre vai haver. Sabe por quê? Porque está chegando gente nova, está passando por um processo de cura, de restauração, de libertação. Então vai ter esse tipo de crente. Sempre vai ter esse tipo de gente na igreja. Primeiro, insubmisso. Sempre vai ter. O que é insubmisso? É aquele que não obedece. Insubmisso, ele tem 3 significados. Tomei nota aqui. Ele é desobediente, ele é resistente e ele é rebelde. 3 coisas do insubmisso. O insubmisso, 3 coisas. Ele é, desobediente, ele é resistente e ele é rebelde. Como assim, pastor? É fácil de entender. A primeira coisa do insubmisso é não querer submeter, Ele não aceita submissão, ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim, pastor não manda em mim, só ouça a Deus. Deus ouça. Meu líder não manda em mim. Claro que ninguém manda, nem pastor nem líder. A Bíblia está falando de insubmissão. Insubmissão, primeira coisa que ela traz é a desobediência. E eu sempre falo que o maior problema do homem com Deus está numa situação de desobediência. Deus falou isso, Eu quero sacrifício, não quero, mas eu quero obediência. Melhor obedecer do que sacrificar. O primeiro problema nosso, o único problema que nós temos com Deus, sabe o que é? É a obediência. Não obedecemos a Ele, não obedecemos a palavra dEle, não obedecemos ao Espírito Santo, começa a vir caos. E essa questão da desobediência, ela começa a trazer mais situação, ela começa a trazer a resistência, perdemos o Espírito Santo, porque o processo do Espírito Santo é 3, Quando fala que você recebe o Espírito Santo. O primeiro é o quê? Terceiro é não resistir ao Espírito,
Tem 3 coisas. Não apagueis, última não apagueis. O primeiro, esse é o segundo. Perdão, entristecer, já ensinei vocês. Obrigado, vocês estão aprendendo. Primeira coisa que nós fazemos quando nós resistimos, nós entristecemos. E se nós continuar resistindo, nós apagamos o Espírito. Está lá, não apagueis o Espírito. Então é algo terrível, porque existe no ar um espírito de rebeldia, de rebelião. Isso começou lá no céu, no inferno, no coração de Lúcifer. Ele foi desobediente e rebelde, e trouxe a consequência que até hoje o mundo está pagando. Então, nós temos que cuidar, porque se nós entramos, nós viemos com essa maldita herança, insubmissos a Deus, insubmissos à palavra de Deus, desobediente à palavra de Deus, não é verdade? Eu e você, cada um que veio, nós era desobediente, nós fazia coisa errada. Quando entramos aqui, nós temos que alinhar esse caminho, tirar essa desobediência e entrar no caminho da obediência. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que dentro da igreja vai ser ter sempre gente desobediente. Sempre vai ter. Estão aprendendo. E uns são coração duro mesmo, né? Não adianta falar, fala 2, 3 vezes, não adianta. E sabe o que eu estive pensando na desobediência? Eu estive pensando assim que a coisa não começa grande, a coisa começa pequena. Lá no céu, quando Lúcifer fez o caos lá, não foi do dia para a noite. A Bíblia explica que ele foi alimentando aquilo, resistindo, e ele conseguiu enrolar 1/3 dos anjos. A desobediência é pequena, amado, é vagarinha. Um exemplo, o pastor Tony diz assim: irmão, você vai orar pelo dízimo, tá? Tu ora pelo dízimo lá, ora pelo dízimo. Aí o irmão chega aqui, faz tudo o contrário. Aí ele fala do cachorrinho, fala não sei do que, até fala do dízimo, mas fala, irmão, era para orar pelo dízimo. Uma coisa parece significante. Eu tive um problema olhando para o Valmor com a esposa do Valmor, ela não está aqui, a Cláudia. Querida, ela sabe que eu amo ela, nós temos laço muito forte de relacionamento com essa família, com os líderes, os pastores. Pastora, um dia, tinha um pastor que veio da África, uma quarta-feira, quinta-feira antes do culto, e ele ia pregar sobre o Espírito Santo. A Cláudia, na época, liderava um grupo de louvor. Eu cheguei para a Cláudia, falei: Cláudia, é o seguinte, tu canta lá 3 músicas, só 3 músicas, e depois deixa que eu quero deixar o irmão, era o Rafael Zimmermann, pastor Rafael, ele vai pregar, eu queria deixar, ele é uma benção, ele vai trazer uma palavra muito legal sobre o Espírito Santo aí, ele é uma benção, nós vamos aproveitar ser edificado através dessa palavra, tá bom, querida? Tá bom. Eu tenho certeza que a Cláudia não fez aquilo por maldade, tenho certeza, aquilo foi por talvez um momento de esquecimento, ou sei lá o que aconteceu, ela não fez, conheça a Cláudia. Caramba, é 3 músicas, ela me cantou com 7, 8 músicas, e a palavra por irmão ficou desse tamanho, porque tem que deixar espaço para a palavra, e a palavra ficou, o irmão chegou aqui, pegou o microfone meio constrangido, vou ter que se acelerar, né, porque o culto acabava às 10, e ele, e foi uma bênção, ali Deus ainda deu graça, nós podíamos ser edificado muito mais, com mais tempo, e perdemos a oportunidade, mas eu fiquei doido, fiquei bravo, fiquei endemoniado, eu não aguentei, peguei a Cláudia depois do culto ali num canto, madei sem dó e sem piedade, a Cláudia chorou, foi se lamentar para o marido, chorou, e aí ela chorou. No próximo culto, gente, ela veio, isso é relacionamento, ela veio e pediu perdão, e eu também pedi perdão para ela. Pastor Tony, me perdoa, eu errei, realmente eu errei, não sei o que houve, pastor, deu um branco, não sei, me perdoa, claro, e eu quero te pedir perdão. Nos abraçamos e nos perdoamos, estamos caminhando a 2ª milha aí faz 30 anos, tem gente que não consegue caminhar a 2ª milha, ele é teu, se relaciona bem contigo, até você dizer assim: querido, muda de vida. Teve um irmão aqui que congregou comigo uns 8 anos, ele caiu na besteira um dia, nós indo para o sítio dele, dizer: pastor Tony, o senhor é pastor, o senhor conhece as coisas, eu estou já 8 anos na igreja, e eu queria o seguinte, pastor, nesses 8 anos, o senhor sabe como é que eu estou, já me conhece a minha vida, mais ou menos, o que eu faço de bom, de ruim, de errado, o senhor pode me dizer como é que eu sou? Eu falei: irmão, tu tem certeza?
Eu preciso, né, irmão? Preciso melhorar. Falei, claro, irmão, todos nós precisamos melhorar. Então o que você é, a leitura que eu faço de você, não te julgando, mas tu é isso. O irmão quase deixou no sítio para mim eu vir de pé. Quase que eu vim de pé do sítio para cá. E esse irmão saiu da igreja. Amém, glória a Deus, foi servir em outro lugar, está servindo. Você está entendendo? Às vezes, nós nos relacionamos quando alguém está dando açúcar para nós. Só açúcar, é bom. Mas a hora que eu vou dar um limão... Então, relacionamento, querido, sabe? É algo que eu preciso crescer na submissão, tá? E o resultado de tudo isso, eu vou dizer para você, o resultado de uma insubmissão que gera resistência e rebeldia, no final o resultado disso gera morte. Gera morte. Mas ele fala de um outro tipo de crente, os desanimados e fracos, né? Os desanimados. O que é um desanimado? Um desanimado é a pessoa abatida, ela é apática, ela é indiferente, ela é desinteressada, ela é deprimida. O resultado disso, de tudo isso, ela é uma pessoa descomprometida. Quando a pessoa está desanimada, ela não tem vontade de estar onde nós estamos. Ela não tem vontade de avançar. E isso traz o resultado de descompromisso. Por isso que a comunidade que eu falo, a minha Norma falou culto passado, o pastor Valmor tem lutado, falando, a liderança quer ver vocês compromissados com a visão da igreja. Nós respeitamos, você não quer, amém, respeitamos, mas o nosso desejo é que toda a igreja estivesse num grupo, num AGD. Por quê? Isso está dizendo, eu tenho um compromisso com o irmão, eu tenho um compromisso com aquele líder, eu tenho um compromisso com o grupo de discipulado, eu tenho um compromisso com a igreja, eu tenho um compromisso com o Senhor. Mas uma pessoa desanimada, ela não tem vontade não. Eu vou sair da minha casa para ir lá na casa do irmão, lá participar de 1h30 de um momento de comunhão, aprender a palavra e oração. Não dá. Então sempre vai ter pessoas que desanimam. Tem pessoas que é pau para toda obra, mas nós somos ser humano. Então tu vai encontrar esse tipo de pessoa que tu tem que animar ela, tu tem que levantar ela, ajudar ela, porque ela desanima fácil. E quando entra esse espírito de desânimo na pessoa, ela fica abatida, ela não tem vontade de fazer, ela fica indiferente, desinteressada, não tem interesse. E o resultado de tudo isso, irmão, fica descompromissado. Então vamos ter pessoas desanimadas no nosso meio. Outro tipo ali que ele fala, os fracos, né? O que é um fraco? Fraco, ele não tem força, ele é limitado, ele é um debilitado. Um fraco é isso, ele não tem força. O que é fraco? É o contrário de força. Ele não tem força, ele é limitado. Ele é a pessoa que o limite dele é aquilo ali. Ele não tem força. Isso na fé, e isso em todos os sentidos. Apóstolo Paulo em Romanos fala que nós devemos cuidar com os fracos na fé. Então a pessoa ela começa com todo aquele estupim, com todo aquele gás, mas na caminhada, no desgaste, no cansaço, a sua fé às vezes, né, começa a ser abalada e essa pessoa ela começa a ficar fraca. Então a gente, amado, tem que cuidar dos fracos na fé. Chegar ali e abraçar. Como é que eu cuido de um fraco na fé? Orando por ela. Um fraco na fé é espiritual, isso é uma coisa espiritual, você tem que orar por ela, botar ela no altar, essa pessoa, Senhor, levanta ela, Senhor, ela está abatida, ela está ali, Deus, desanimada, ela não está, mas eu quero orar por ela, Espírito Santo, a tua palavra diz que tu não apaga o pavio que fumega, não trilha a cana quebrada, Senhor, mas toca nessa pessoa, visita ela, Senhor, traga o Espírito Santo ao seu coração, aquilo que traz esperança, e não tem outra maneira. Apóstolo Paulo fala isso em Romanos, fraco na fé. E quando está fraco na fé, está fraco em tudo, não adianta, porque quem vence o mundo é a nossa, meia dúzia falou, está lá em Timóteo, lá, quem vence o mundo, quem é? Nossa fé em Cristo Jesus. Então, amados, há vários tipos de crente na igreja, os insubmissos, os animados e fracos. Temos que saber lidar com os insubmissos, temos que saber administrar, lidar com os desanimados e com os fracos. Se nós como igreja dá atenção para isso, nós vamos ser melhor, nós vamos melhorar,
E a última coisa, precisamos ajudar uns aos outros, né? Exortar em amor, em submissão, motivar o desanimado, né? Com a palavra, com oração, levantar os fracos através do ensino, do exemplo. E a última coisa, o versículo 15. Fala lá, Jonas. 15. Vede que ninguém dê outro mal por mal, mas segui sempre bens uns para com os outros e para com? Então não é só uns com os outros. Não, eu vou fazer o bem aqui por Caneli, porque a Caneli é minha cunhada, não, só com ela, não. Para com todos. Aí, querido, aqui é que nós falhamos numa coisa grande, e eu quero dizer, sempre, né, as razões porque as igrejas perdem membros. Vou encerrar. Coloca lá, Jonas. As razões porque a igreja perde membros. Se vocês quiserem concordar comigo, concordem. Se não quiser, né, fica com o teu coração aí. Primeira razão, porque as igrejas perdem membros. Os crentes morrem. Então é uma razão, concordam? Literal, morre, partiram para o andar de cima. Temos aqui o saudoso pastor Anor, irmã Céia, Alzira, irmão Maestro, recentemente irmão Jorge. Eu não vou ter tantos que já foram. Então, perde, o irmão morre. Depois da manhã pode ser o pastor Tony. Poxa, vocês me amam, hein? Vocês dizem assim, não, vocês não me amam, hein? Então, as pessoas morrem. Então, a igreja perde membro. Quantos? Se eu for contar aqui, eu acho que mais de 30. Eu não estou exagerando, mas mais de 30 irmãos que congregou conosco, batizou conosco, graças a Deus estão lá já com o Senhor. Então, morre. Segundo, mudam de cidade. Irmãos, de repente, estão no seu lado profissional, vão para outra cidade. Pastor Paulo, 12 anos conosco, teve que ir para Curitiba, porque o Samuel lá, né, o filho autista, só aquela escola que atendia, e ele foi. Lá de Londrina, nossos irmãos lá de Londrina, Estela, Oswaldo, Célia, tantos outros aí, só todos os que me lembram na hora aqui. Vários irmãos que congregaram aqui, não congregam hoje, porque foram embora para outra cidade. Pediram a benção, a gente abençoou. Teve um que foi para Florianópolis ali, que trabalhou no... Então, irmãos, foram para outra cidade. Então, a igreja perde membro. O Edson, uma vez, foi embora, voltou, está aí. Então, terceiro, 3, casamento. Casamento, irmão, a igreja perde irmão por casamento. Perde. Aonde perde? Amado, se é uma mulher aqui, uma irmã, casa com um homem, e ele é de outra igreja, ela tem que ir. Ela tem que ir. E ela vai, como já aconteceu aqui. Nós temos aqui um exemplo maior, a Jéssica, filha do saudoso pastor Anor, né? Ela chegou para mim antes de casar uma semana, tio Tony, eu não queria sair da comunidade, a igreja que o tio e o pai começaram, né, mas eu estou casando lá com o Tiago, lá da outra igreja lá. Digo, vai, eu te abençoo e vai, tu tens que ir, tu sabe, princípio não muda, princípio é eterno, métodos é para ser, então tu tem que seguir ele, vai, cuida da tua vida, tá. Então, a Jéssica foi. Acontece. Arion um dia deixou a igreja, chegou para mim, e eu quero dizer, aprenda com Arion. Só existem 2 maneiras de você sair de uma igreja, ou bem ou mal. Não tem 3, ou você sai bem ou sai mal. Pastor, quando é que eu saio bem? Quando você sai abençoado pelo pastor, quando você sai na direção de Deus. E o Arion um dia chegou uma tarde ali, estava no escritório, ele veio falar comigo, pastor Tony, eu estou aqui com aquela voz elegante de Cid Moreira. Pastor Tony, eu estou aqui, pastor Tony, para dizer algo muito importante. Eu falei assim, nossa, ganhou na loteria, vai dar o dízimo para a igreja. Não, aí ele chegou, pastor Tony, eu quero dizer que eu estou deixando a igreja. Como, Arião? Pastor Tony, eu estou deixando a igreja. Eu falei, poxa, Arião, mas o que houve? Algum problema aqui com nós? O que houve? Não, senhor pastor, estou bem com toda a igreja, os irmãos, com o senhor, está tudo ok. Eu estou deixando a igreja por causa da minha Rebeca.
A minha princesa. Eu falei, é pastor, estou indo por causa dela. Ela está lá, pastor, e se eu não ir, eu perco ela. Eu digo, então é importante, vai que eu prefiro você ver feliz lá do que infeliz aqui. E eu, Arion, abençoei ele, orei com ele, agradeci por todo o tempo, é um ótimo músico, e ele foi, noivo já, tá? E eu recebi um dia, foram lá na minha casa, e fomos testemunha do casamento, né, bem? Fomos testemunha. Ele, pastor Tony, eu nem esperava vir aqui, porque eu quero que o senhor seja testemunha do meu casamento, e vá no meu casamento, vai ser lá na igreja tal, né? Então o senhor vai? Eu digo, não, eu vou, claro. E foi uma benção, fui. E o Leão ficou lá, um tempo lá, e depois, certamente, ele conversou com a esposa lá, ele gostava daqui, e ela, como mulher sábia, ele voltou para a comunidade. E voltou e já trouxe a irmã, e a irmã já casou com o pastor, fez uma benção, foi um rolo. Vocês estão entendendo? Agora se eu chegasse, poxa Arion, tem um músico, vai deixar nós aí quebrado, vamos ficar sem você, onde já se viu? Você é homem, seu cabeça, ela tem que vir, tu não vai. Eu tinha perdido o Arion, nem para testemunha, nem ia comer aquela lagosta gostosa que comi em Itapema. Então, estava o casamentão, precisa ver. Então, sabe, uma vez chegou um irmão para mim, aqui estava congregando conosco um ano, e quase um ano, ele chegou para mim, depois do culto, pastor Tony, eu queria dizer para o senhor que eu estou com dificuldade aqui na igreja. Eu falei, que bom irmão, está sendo sincero, qual é a sua dificuldade? Eu fico aqui na igreja, mas eu queria que se o senhor resolve o meu problema. Eu falei, o que é o teu problema? O meu problema é bateria. O meu problema é bateria. Não dá, pastor. Eu até tenho faltado louvor, só vem para a palavra, porque eu não consigo, aquele som da bateria, pastor, aquilo me atormenta, eu fico, aquilo não dá, e eu só estou vindo para a palavra, eu estou assim, pastor, o que o senhor acha? O senhor consegue resolver o seu problema, o meu problema? Eu falei, consigo. Tu vai para uma igreja que tu vai se identificar e vai dar certo, vai para a Assembleia de Deus, a única igreja eu vou te abençoar e tu vai. E ele pegou, abençoei ele, e ele foi, ele está até hoje lá. Encontra comigo, pastor Tony, vamos herdar o céu, vamos. Vocês entenderam? Então, amados, casamento, faz isso. Perdemos pessoas por às vezes nessa situação. Outra, igreja nova na cidade, novidade. Meu pai, chega uma igreja nova na cidade, é um desânimo, de tudo. A Lagoinha abre uma filial aqui, meu Deus, é a Lagoinha. Aí todo mundo para a Lagoinha. Tomara que não se afogue, mas vai tudo para a Lagoinha. Porque, novidade, uma igreja que está em alta mídia, e todo mundo vai. Não achando que lá também tem problema, quanto aqui. Aí vai naquela empolgação, e vai lá e começa a conviver, o primeiro ano é a lua de mel, chega no segundo ano, começa a ter os problemas, aí não volta, fica com vergonha, e não volta, e daqui a pouco nem lá, nem cá em lugar nenhum. Então cuidado com isso, tá? O nosso coração é enganoso, já tivemos gente boa aqui que falou isso, né? Então nosso coração é enganoso, então cuidado quando aparece uma novidade, né? Numa igreja nova, e tenha discernimento. E a última coisa para encerrar, insatisfação e quebra de relacionamento. Aonde eu volto no começo da ministração. Muitas pessoas, às vezes, estão insatisfeitas. E o inimigo aproveita dessa insatisfação. E aí, daqui a pouco está quebrando essa insatisfação, ela perde o ânimo, tem vontade. E aí, meu querido, de repente, qualquer seita vem ali, fala, ela está insatisfeita, e ela começa a tentar de tudo, pela insatisfação no seu coração. Então, cuida. Quando começar a vir insatisfação no coração, rejeita. E a última é quebra de relacionamento. Muitas pessoas, às vezes, aqui nessa comunidade, estou falando de nós aqui, não só de outros, de pessoas que saíram porque quebraram o relacionamento. Uma das coisas, cuida, irmão, prestar dinheiro para o outro. A situação é muito difícil, o irmão vai lá e empresta dinheiro. Aí o irmão vai lá e não consegue pagar. Aí o irmão fica com vergonha porque não pode pagar. Aí o irmão não pode olhar para aquele irmão, porque não pode pagar a conta, não pode pagar o dinheiro que prestou. E aí fica aí, daí os dois vão embora. Teve um irmão que veio para mim esses tempos, chegou o pastor Tony, eu sentei com a minha mulher, orei,
conversei e eu disse assim que o Senhor ia ser a resposta de Deus. O Senhor ia ser a resposta de Deus. E um irmão veio pedir emprestado para mim, eu tenho dinheiro, veio pedir emprestado 40 mil reais. Que ele quer começar um negócio de 40 mil reais. É um bom dinheiro, e eu vim aqui com o senhor, o irmão é tal, o irmão, e eu falei para fulana, não vou citar o nome aqui, né, do irmão, falei com a minha esposa, oramos, e eu vou lá no pastor Tônio, o que o pastor lhe dizer, vai ser a boca de Deus. Se ele dizer que é para me emprestar, eu vou emprestar. O irmão está mal, está com problema, né, e se ele dizer não. E aí o irmão chegou, veio conversar comigo, chegou ali, pastor Tônio, eu vim conversar com o senhor, pedir esse aconselhamento aqui, quero... Inclusive, o que eu senhor aconselhar, para mim vai ser boca de Deus. Falei, fala, irmão, pode falar. Irmão, veio um irmão aqui, fulano, ele disse o nome do irmão, e ele quer 40 mil reais. Eu tenho lá uns 50 na poupança, mas é o meu dinheiro que eu tenho. E eu empresto, ele quer começar um negócio, empresto. E o que o pastor disse? Eu disse assim, irmão, não empresta. Não empresta. Aí ele disse assim, você quer perder o dinheiro, irmão? Quer perder os dois ou quer perder só um? Se você emprestar, tu vai perder o dinheiro, irmão. Se tu não emprestar, é capaz de tu perder só o irmão. Mas é isso aí. Por quê? A Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Irmão, você já olhou para esse irmão? Já fez uma leitura? Eu conheço, a Bíblia diz que a ovelha conhece o pastor. Existem relacionamentos que é por interesse. Oi? O pastor conhece a ovelha conhece o pastor? Existe interesse de relacionamento por interesse. Sabia? Existem pessoas no Copeve, muito pastor não conseguiu ficar porque veio aqui por interesse. Interesse na época de política. Interesse porque queria fazer evento e que a igreja fosse toda noiva dele. Não deu certo, não vai dar. Lá no mundo, né, eu tinha muito amigo. Né, meu pai tinha uma empresa, eu tinha um carro, eu tinha muito amigo, bebida, festa. Quando meu pai quebrou, eu fiquei sem carro, sem nada, os amigos tomaram o Duril. Sumiu. Sabe, se a gente não cuidar na igreja, entra essa situação também. Existem pessoas que se aproximam às vezes por interesse. Jesus falou isso, né? Jesus falou isso, né? Quando convida alguém que não pode retribuir, papapi, papapá, porque tem gente que às vezes vai se aproximar por interesse. E eu falei para ele, não, tu pode perder os dois, não empresta. E faça a leitura. Você vê, esse irmão é um irmão fiel ao culto. Você vê ele todos os domingos no culto, vê ele fiel, né, na oração, vê ele comprometido no ministério. Tu está vendo a família dele? Comecei a mostrar para ele. É mesmo, né, pastor? Tu não devia nem vir pedir conselho para mim. Tu olha por irmão, a Bíblia diz que quando eu quero ver se a árvore é boa, é só olhar para os frutos. Você produz bom fruto. E compensação. Eu já cheguei para o irmão, que o irmão veio pedir para mim, e eu disse assim, vai lá e fala, e disse que o pastor avalizou. Se ele TCD, e ele disse, não, porque o pastor avalizou, eu avalizo. E fez. Porque eu conheço o irmão. Eu sei que o irmão vai pegar o que vai devolver. Eu conheço o irmão. Então, querido, você está me entendendo? Né? Cuide de relacionamento. Cuide, porque às vezes um ato, uma atitude, faz com que se quebre o relacionamento. Amém? Amém? A igreja da comunidade. O povo lá fora, aquela igreja. Esses ali falam, esta igreja. E nós falamos, nossa igreja, do Estação Lindense e da comunidade. Amém?